vamos chamar a doutora Cláudia Alves Couto, professora associada do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, doutora em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do ambulatório de fígado do Instituto Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFMG, para nos falar sobre o tratamento farmacológico da colangite esclerosante primária. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Dr. Roberto, especialmente, parabenizar pela excelência do evento e pela escolha dos temas, né, com um enfoque bem prático na abordagem clínica. O evento tem sido um sucesso. Muito obrigada pelo convite. Bem, o tema que me coube foi o tratamento farmacológico da colangite esclerosante primária. Então, eu vou tentar responder ao que foi proposto, as recomendações atuais para o uso do ácido urso desoxicólico, como avaliar a resposta ao seu uso e quais as principais perspectivas terapêuticas. Bem, a CEP é uma doença rara, de etiopatogenia não bem compreendida ainda, caracteriza por colestase crônica, inflamação, obliteração e fibrose dos ductos biliares, intra e extrahepáticos, um predomínio no sexo masculino, associação com doença inflamatória intestinal, um quadro clínico com fadiga, prurido, icterícia, dor abdominal, colangite recorrente, associação com neoplasias. E para o diagnóstico, geralmente se requer a imagem e a exclusão de doenças de causas secundárias de colangite esclerosante. Bem, a doença cursa com sobrevida reduzida. A maioria dos estudos mostra sobrevida de 10 a 24 anos, variando se é um centro de referência ou não. Esse estudo é bastante interessante, incluiu mais de 7.000 pacientes, observam a sobrevida de 14 anos, sobrevida média sem tratamento, sendo que foram fatores prognósticos a idade mais jovem, o sexo feminino, a doença de Crohn em relação à retocolite e a CEP de pequenos ductos. Bem, então é evidente a necessidade de tratamento medicamentoso para a CEP, né? Mas alguns fatores na evolução clínica, na história natural, são importantes para a gente compreender as dificuldades dos ensaios clínicos terapêuticos. Embora, na maioria das vezes, o paciente comece com um quadro de colite e a CEP surja após e possa evoluir, evolução progressiva para falência hepática, ela não segue, geralmente, essa evolução tão linear. Existem fatores como, por exemplo, a associação com a colite é variável, os pacientes podem começar com um quadro de CEP e até 30% pode não apresentar a colite associada. Outro fator importante é que a CEP nós não conseguimos um marcador pré-clínico, muitos pacientes têm a fosfatase alcalina normal, então, avaliando casuísticas com retocolite ulcerativa, nas quais foram realizados a colangirressonância, e a colangirressonância foi diagnóstica de CEP, em até 50% dos casos a fosfatase alcalina era normal, então a fosfatase não é um marcador que antecede a fibrose. Além disso, 5 a 10% dos pacientes apresentam a CEP de pequenos ductos, que pode evoluir ou não para a CEP clássica. A doença associa-se a colangiocarcinoma, câncer de cólon e de vesícula, e algumas casuísticas atualmente até 50% da mortalidade atribuída na CEP é atribuída às neoplasias associadas. Além disso, a colangite e o prurido podem levar o paciente ao transplante. E existem formas clínicas bem caracterizadas, como a colangite esclerosante autoimune, existe a colangite por IgG, e também nos pacientes com CEP, a IgG sérica elevada parece que está relacionada ao pior prognóstico. Então, são diversos fatores na evolução clínica da doença, né, e geralmente ela é considerada uma doença de evolução errática. Bem, os medicamentos que estão em estudo com potencial ou que já demonstraram benefício
né, na CEP, podem ser divididos, então, em medicamentos ácidos biliares ou que atuam em receptores, em sinalizadores do metabolismo dos ácidos biliares, seriam os agonistas PPAR, ou PIPAR, né? O nor-urso desoxicólico, os agonistas do receptor farnesoide, os análogos da FGF-19, também medicamentos que atuariam na flora microbiana, né, na microbiota intestinal, melhorando a disbiose, melhorando a colestase, seriam principalmente antibióticos, o mais estudado atualmente é a vancomicina, terapias imunomoduladoras que são estudadas no paciente com retocolite ulcerativa, né, e o efeito tem sido avaliado através de estudos retrospectivos na CEP, e terapia antifibrótica. Bem, a principal droga utilizada para o tratamento da CEP, né, na verdade é um ácido biliar hidrofílico natural bem conhecido dos hepatologistas desde a década de 90, o ácido desoxicólico, tem um efeito anti-inflamatório, citoprotetor, colerético, imunomodulador e é caracteristicamente seguro, bem tolerado, né, nas doses que habitualmente utilizamos para colangite biliar primária. Os estudos em CEP começaram em 1992 com doses baixas de ácido desoxicólico. Essas doses foram sendo aumentadas progressivamente. As meta-análises atualmente disponíveis consideram esses estudos que estão nessa tabela, estudos randomizados, e todas mencionam, né, que os dados são limitados ao follow-up curto para avaliação de desfechos e de sobrevida, e concluem que o ácido desoxicólico não mostra benefício na sobrevida. Avaliando os 3 principais estudos randomizados, esse estudo de 97, que incluiu 100 pacientes com doses baixas de ursacol, de ácido desoxicólico, mostrou melhora bioquímica. No entanto, a maioria dos pacientes apresentava doença avançada e não houve melhora na sobrevida. Foi realizado posteriormente um estudo da casuística escandinava com doses moderadas de 17 a 23 miligramas por quilo por dia. Esse estudo foi o que incluiu o maior número de pacientes, chegando a quase 200 pacientes. Observou tendência na redução da fosfatase alcalina, tendência de redução da sobrevida, mas não atingiu o N projetado. Estima-se que seriam necessários 400 pacientes com acompanhamento de 4 anos para caracterizar a melhora de sobrevida, considerando desfechos finais na CEP. Bem, com base tendo em vista nessa tendência de sobrevida com as doses moderadas, foi testado doses altas, e aqui, surpreendentemente, o estudo com doses altas de ácido desoxicólico mostrou um desfecho desfavorável com aumento da mortalidade hepática e também o maior risco de adenocarcinoma de colo. A partir dos resultados desse estudo, os guidelines passaram, então, a recomendar contra o ácido desoxicólico em altas doses, e a maioria dos guidelines não especifica o uso ou não do ácido desoxicólico como uma primeira opção para o tratamento da CEP. Bem, a partir daí surgiram também estudos mostrando que nos pacientes que responderam ao ácido desoxicólico com redução das fosfatases em enzimas hepáticas, quando o medicamento foi suspenso, houve novo aumento, tanto das enzimas canaliculares quanto das hepatocelulares. Além disso, a análise também de casuísticas mostrou que os pacientes que conseguem a normalização da fosfatase alcalina, aqui nesse primeiro estudo, ou a redução maior do que 40% a partir de 1 ano de tratamento, têm um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida. Esse dado na redução da fosfatase alcalina é independente do uso do ácido desoxicólico. Além disso, esse outro estudo mostrou que quando os pacientes mantêm a fosfatase alcalina abaixo de 1,5 vezes, valor de referência, também há uma melhora da sobrevida, comparando ao grupo que não consegue a redução desse parâmetro.
Além disso, nesse grupo com redução abaixo de 1,5 vezes, houve redução na incidência de colangiocarcinoma. Esse estudo é um registro, na verdade, dos pacientes que atualmente estão em tratamento. Ele inclui pacientes dos Estados Unidos, pacientes também fora dos Estados Unidos, mas a maioria é americana, mostrando, esse registro é do PSC Partner, né, que é uma associação de apoio à CEP, uma associação bem atuante, nos Estados Unidos principalmente, mostrando que a maioria dos pacientes atualmente está em uso de ácido ursodesoxicólico, 50%, 57%. E o segundo medicamento utilizado tem sido a vancomicina, até 15% dos pacientes nos Estados Unidos. Bem, então fica como uma proposta, né, a avaliação do ácido ursodesoxicólico em doses moderadas, que seriam, por causa do estudo que mostrou melhora, tendência de melhora da sobrevida, né, com segurança, em relação à toxicidade, e um grupo selecionado de pacientes, seriam os pacientes com CEP, com a fosfatase alcalina maior do que 1,5 vezes, com ou sem sintomas associados, sendo importante aqui, anteriormente, descartar colangiocarcinoma e estenose dominantes por imagem. Então, nesse grupo de pacientes, poderia ser avaliado o ácido ursodesoxicólico em doses moderadas, e havendo resposta e boa tolerância ao medicamento, resposta caracterizada por redução da fosfatase ou fosfatase abaixo de 1,5 vezes, o medicamento seria mantido. Caso haja queda da fosfatase, mas ela persista acima de 1,5 vezes, teoricamente poderíamos avaliar uma droga adicional com base naquele estudo que mostrou piora da sobrevida nesse grupo de pacientes. Aqui, a atualização das nossas diretrizes para manejo de doença autoimune do fígado, a gente recomenda, então, a possibilidade de avaliar ácido ursodesoxicólico em doses moderadas, com acompanhamento do paciente, né, médico e bioquímico, e caso haja redução da fosfatase alcalina, isso se correlaciona com melhora do prognóstico e não há um critério específico de suspensão do tratamento. Bem, eu selecionei então aqui três grupos de drogas que teoricamente poderiam ser usadas ainda off-label, né, não necessariamente estão todos disponíveis no nosso meio, seriam a vancomicina, os fibratos e o ácido beticólico, para a gente rever, então, como uma possibilidade terapêutica para esses pacientes. Os estudos com a vancomicina são estudos pequenos, nós temos estudo comparando vancomicina com metronidazol e vancomicina com placebo, e também estudo aberto, no qual 59 pacientes foram tratados com vancomicina. As doses atualmente utilizadas são 125 miligramas via oral 4 vezes ao dia, e os estudos mostram redução da fosfatase alcalina, melhora clínica e também melhora da doença inflamatória associada. Conclui que a vancomicina é segura e tem um bom potencial de utilização na CEP. Bem, então existe uma meta-análise que comparou a vancomicina com o metronidazol e concluiu que a vancomicina está associada a maior redução da fosfatase alcalina em relação ao metronidazol. Em 2020, esse estudo retrospectivo avaliou 264 crianças e não observou diferença entre os que foram tratados com vanco-urso e nenhum tratamento em relação ao perfil da fosfatase alcalina. Existe na Mayo Clinic atualmente um estudo de fase 3 com a vancomicina em andamento. Bem, em relação aos fibratos, os estudos incluíram um N bem pequeno de pacientes, vocês vejam que são estudos abertos ou retrospectivos com no máximo 20 pacientes com fenofibrato e bezafibrato. E todos mostram que há uma redução significativa, importante da fosfatase alcalina, de 47% a 64%. Consideraram os fibratos seguros
né, embora tenham havido eventos hepáticos, né, mortalidade hepática, principalmente nos pacientes com a doença mais avançada, o que não foi atribuído diretamente ao efeito dos fibratos. Concluiu-se, então, que o paciente Child A responde melhor do que o Child B ou C, e os fibratos ainda têm o benefício de, na maioria, melhorar o prurido. Esse estudo foi publicado agora com ácido obetichólico, né, que é um agonista do receptor farnesoide, está aprovado para o tratamento da colangite biliar primária nos Estados Unidos e em diversos países, foi também testado na CEP, no estudo de fase 2, incluindo aí 76 pacientes com fosfatase alcalina aumentada. Foi observada, então, redução significativa na fosfatase alcalina, caracterizando aí que a dose do ácido obetichólico seria 5 miligramas na CEP. O efeito colateral mais importante foi o prurido, 67% versus 40% no grupo placebo. Também, né, os estudos de fase 2, todos utilizam fosfatase alcalina. Foi observado um benefício em 2017 com o nor-urso desoxicólico. Na verdade, é uma molécula, né, sintética modificada do ácido urso desoxicólico com maior potencial, maior estímulo da secreção de bicarbonato e menor potencial hepatotóxico, porque ele não é metabolizado em ácido litocólico. Observou-se, então, a redução da fosfatase alcalina dependente em relação à dose do nor-urso desoxicólico. Existe também um estudo com o nor-urso em andamento em pacientes, estudo de fase 3. Um outro estudo com cilofexor, também de fase 2, o cilofexor também é um agonista do receptor farnesoide, mostrou também benefício com redução da fosfatase alcalina maior do que 20%, e o cilofexor não foi associado a prurido nos pacientes. Um outro estudo interessante em fase 2 que foi concluído agora é o estudo com o MGM-282, que é um análogo do FGF19, sem o potencial de ser um imunoproliferativo, então, portanto, com menos chance de se associar a tumores, né? Aqui esse estudo não mostrou redução da fosfatase alcalina, curiosamente, mas mostrou redução nos ácidos biliares e nos marcadores não invasivos de fibrose e nos marcadores inflamatórios. Bem, aqui então um resumo dos principais estudos, uma tabelinha, né, mostrando os principais estudos publicados nos últimos anos de fase 2, com estratégias baseadas na homeostase, na sinalização dos ácidos biliares. Então, nós temos o obetichólico, que reduziu a fosfatase alcalina, mas causou o efeito colateral de prurido. O cilofexor reduziu a fosfatase alcalina, reduziu os marcadores inflamatórios e não alterou o prurido. O análogo do FGF19, que não alterou a fosfatase alcalina, mas houve melhora significativa nos marcadores inflamatórios e fibróticos e também não alterou o prurido. E o nor-urso desoxicólico reduziu a fosfatase alcalina, não alterou os marcadores inflamatórios e não alterou o prurido. Destes, está agora em andamento estudos de fase 3 com cilofexor e o nor-urso desoxicólico. Bem, eu queria agradecer, né, eu vou encerrar por aqui, e a gente poderia, então, discutir, né, algo que não deu tempo, porque o assunto é muito denso, na discussão daqui a pouco, tá? Muito obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade.